Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, aqui no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos, no 4º Fórum da Gastronomia Artesanal. Hoje eu recebo Socorro Gutierrez. Ela é secretária adjunta de Igualdade Racial do Estado do Maranhão. Bom, a convidada de hoje é Socorro Gutierrez. Ela é secretária adjunta do governo do estado do Maranhão. Me conta um pouco, Socorro, como é que é participar desse evento, o 4º Fórum de Gastronomia Artesanal, aqui em São José dos Campos. Seja bem-vinda. Obrigada. É um evento maravilhoso. Assim, nós chegamos ontem aqui em São José dos Campos, mas eu não imaginava a grandeza do que é de fato este evento. Sim. Nós recebemos o convite através de um dos parceiros do Parque de Inovação para vir conhecer toda a experiência da exposição gastronômica, mas também de todo o trabalho desenvolvido pelo Parque de Inovação Tecnológica. E quando eu chego hoje e vejo esse mundão de coisa acontecendo, né? Comidas maravilhosas, experiências fantásticas de produtores rurais, regionais, e com queijos, vinhos e uma gastronomia fantástica. Então nós estamos maravilhadas. Eu estou aqui junto com a assessora Iracema, que trabalha conosco também na Secretaria de Igualdade Racial, e dizendo assim, a gente quer essa experiência no Maranhão. Vamos levar para lá, né? Isso, perfeito. E é muito bacana quando a gente recebe as pessoas aqui no Parque de Inovação Tecnológica, porque é uma troca de cultura, de conhecimento. É um parque que ele tem esse propósito, né, de trazer conexões, de trazer inovações. E é muito bacana a gente receber esse feedback, porque isso prova que está no caminho certo, né, que as coisas estão acontecendo. Então, é exatamente isso. Eu acho que nós hoje pela manhã participamos da abertura. E na abertura a gente já teve um quadro de o quanto que o Parque de Inovação traz para dentro, para o conjunto do que é todas as atividades e ações do parque, de gente, de experiências, de saberes, isso que você fala, essa diversidade de saberes que está sendo projetado, que vai ser projetado e trabalhado aqui esses 3 dias, é fantástico, né? Porque é exatamente o que o parque né? Com seus projetos. Eu tive a oportunidade de ouvir ainda há pouco todos os trabalhos que são desenvolvidos pelo Parque Tecnológico, Inovação Tecnológica. Eu digo, gente, isso é um mundo, mas é um mundo que tem pessoas nele, né, que traz essa diversidade de experiências, de saberes, para uma conexão que é maravilhosa, que é exatamente as pessoas. Sim. Que é o fruto dessas relações sociais, das relações de diferentes povos, de diferentes culturas. Então, meu olho ainda agora, pouco, e ainda está brilhando, assim, de estar vivenciando essa experiência. Hoje pela manhã a gente até comentava, a gente vai para um lugar que a gente não conhece ainda, o nosso parceiro infelizmente não pôde vir, mas a gente vai chegar. Sim. Vai chegar e vai dar tudo certo. E está dando certo, né? Foi um convite que a gente quer agradecer ao parque, a Jeane, a toda a direção, né, dessa organização maravilhosa, e o nosso parceiro também que nos convidou, que é o Jorge. Mas estamos aprendendo e vamos levar essa aprendizagem para o Maranhão, para outros parceiros nossos lá, para a gente dialogar as possibilidades que a gente tem, né, com iniciativas que não
não tem custos tão grandes. Exato, e isso é importante e que é de falar, possível. porque às vezes a gente se depara no poder público alguns receios de custos, de investimento. Isso. E muito pelo contrário, dá para ser feito numa estrutura menor, com networking, com possibilidades de levar informação para a população. Então eu acredito que sim, trazer essas inovações para as pessoas, para o pequeno produtor, para que ele faça a exposição do seu produto. A gente não pode deixar de falar da agricultura familiar. Então, temas importantes e relevantes. Às vezes as pessoas pensam que São José dos Campos é só tecnologia, inovação e aviação. Mas muito pelo contrário. Aqui a gente também tem muitos produtores. E pelo Brasil todo. E precisa esse olhar para quem está lá na ponta produzindo. Exatamente. Então, hoje, quando a gente... No evento de abertura, pequenos produtores recebendo seus certificados, né? De regularização. Puxa, quanto isso é importante, né? Empodera esse pequeno produtor que até então estava, né, numa situação de irregularidade, que agora ele pode vender seu produto com toda a segurança, né? Alimentar, principalmente. Exatamente. Né? Então, esse pequeno produtor, seja ele o produtor agrícola, o produtor do artesanato, esses pequenos produtores, eles precisam exatamente disso, né? De incentivos, mas também de instrução, formação, exato, né? De conhecimentos, de instrumentos que possam possibilitar outros caminhos, né? Outros passos mais largos. E que vão, com certeza, gerar condições de vida mais dignas para esses pequenos produtores. E antes da gente começar a gravar, você encontrou um grupo de alunos, de estudantes que estavam aqui, que fazem parte do projeto Empreenda On, e fiquei muito surpreso com a sua reação dessa integração da escola com projetos dentro do mesmo município, mas que eles têm a oportunidade de aprender algo diferente, além daquele convencional dentro da sala de aula. É exatamente isso. Eu fiquei muito encantada com esse projeto Empreenda On, porque assim, em São Luís, na capital do Maranhão, nós temos um quilombo urbano enorme, talvez seja um dos maiores da América Latina, e que tem uma juventude enorme, né? Com potencial de conhecimento a ser desenvolvido, um potencial cultural, porque esse quilombo urbano chamado Liberdade, lá em São Luís, ele tem uma potencialidade cultural enorme. As expressões culturais do Estado como um todo estão presentes nesse quilombo urbano. E a juventude, de alguma forma, que é envolvida nesse universo cultural, precisa, né, ter o seu potencial sendo desenvolvido, sendo alimentado, né? Esses estímulos. Então, quando eu vi aqui, que eu cheguei e vi vários alunos e que fazem parte do projeto e que estudam aqui bem próximo, né, de uma comunidade de situação vulnerável, como é o nosso também lá, eu digo, eu quero. Tem que levar para o Maranhão também. Eu preciso desse projeto lá em São Luís, leste quilombo urbano. E isso é legal da gente trazer, porque o Empreenda On, ele tem o Jovem Broto Música, tem o gastronômico, isso. Né? Esse de comunicação, está sendo desenvolvido um projeto também rural. Então, trazer esses alunos para que eles entendam esse universo, que troquem experiências, porque às vezes, nessa situação vulnerável, eles não têm uma referência. A partir do momento que eles saem de casa, saem da escola e vivem esse dia a dia com os profissionais, eles crescem muito. Muito, bastante. Eu acho que, eu sempre acredito que as possibilidades que precisam ser oferecidas à nossa juventude, especialmente a essa juventude de situação mais vulnerável, né? Eles têm um potencial incrível.
quando ela me apresentou o Prenda On, ligado à música, e que eu disse assim, não é necessariamente aprender a tocar um violão ou aprender a cantar, mas quais as potencialidades que existem a partir da música e que podem tornar futuros profissionais. Puxa, eles estão lidando com a comunicação através das oficinas de podcast, da oratória, da elaboração de texto. Então, gente, eu estou assim, embebecida de tanto conhecimento que eu estou levando para São Luís, sabe? Sim. De tanta riqueza que eu estou levando para o Maranhão. E agradecer. Eu tô arrepiado. Não, foi exatamente o que eu disse lá na sala de reuniões. Eu estou arrepiada. Eu quero agradecer imensamente, né, a toda a coordenação, toda a direção do parque, por essa oportunidade. Que foi assim meio que a gente nem sabia exatamente o que iríamos fazer aqui, né? Mas é isso, é descobrir possibilidades da gente avançar, de construir novos caminhos, mas não só para a nossa juventude, para a população que mais precisa. Mulheres, né? Homens que estão sem oportunidades de trabalho e que têm potencial e que é possível a gente oferecer projetos e possibilidades para toda essa gente. Então, o Parque de Inovação Tecnológica é, sobretudo, sobre gente. Exatamente. E a gente fica muito feliz com essa devolutiva, que a gente consiga... Então, Socorro, esse evento, ele fica até domingo, dia 29, desculpa. Vou fazer de novo a cabeça, tá? De fato, é muito interessante quando a gente tem essas informações, trazer essas possibilidades. A gente fica muito feliz como o Parque de Inovação Tecnológica de devolver, ter essa devolutiva de quem nos visita e também compartilhar esse conhecimento, tá? E esse evento, ele fica disponível dos dias 27, 28 e 29, das 11 da manhã às 8 da noite. É uma possibilidade de trazer a família, de experimentar coisas diferentes. Você me contou que ficou apaixonada no queijo aqui, né? Então, é muito interessante para que as pessoas venham, compartilhem experiências e, por que não, conhecer coisas novas. A gastronomia está aí disponível para todas elas, né? Então, quero te agradecer por esse bate-papo, que a gente se encontre em outras oportunidades. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Foi bom demais. Muito bom. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações.